Boa tarde, agora 13 horas e 48 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre as eleições. A totalização acabou aos 18 minutos desta segunda-feira, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito o novo presidente do Brasil com 50,90% dos votos válidos. Jair Bolsonaro ficou em segundo com 49,10%. Mais de 32 milhões de pessoas não apareceram para votar. No estado do Rio, aumentou o número de pessoas presas no segundo turno. Eu conto para você. No estado do Rio, terceiro maior colégio eleitoral do país, com 12.827.296 eleitores, o candidato Jair Bolsonaro ficou na frente com 56,3% dos votos, contra 43,47% dos votos dados a Luiz Inácio Lula da Silva. O percentual de abstenções no estado foi de 22,76%, o maior desde a eleição de 2014, segundo o TSE. Na capital, a votação foi rápida, sem filas. Bolsonaro ficou na frente com 52,66% dos votos e Lula teve 47,34%. O Tribunal Regional Eleitoral capacitou mesários para que os problemas verificados no primeiro turno não se repetissem. Mas nesse segundo turno, o número de prisões aumentou. Em todo o estado, 20 pessoas foram presas, 18 a mais do que no primeiro turno. Em entrevista depois da votação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral destacou a diminuição da abstenção no segundo turno. É importante destacarmos que, além do maior número de votos em candidatos da história, nós tivemos uma diminuição da abstenção do segundo turno em relação ao primeiro. Em todas as eleições anteriores, houve sempre um aumento, uma tradição natural, um aumento de abstenção do primeiro para o segundo turno. Só para se ter uma ideia, na eleição de 2018, no primeiro turno a abstenção foi 20,33%, no segundo turno 21,30%. Este ano, no primeiro turno 20,95% e no segundo turno diminuímos para 20,56%. Mas mais do que isso até, além da menor abstenção, houve uma diminuição dos votos em brancos e nulos. Isso significa dizer que tivemos 75,86% do eleitorado efetivamente escolhendo um dos dois candidatos a presidente da República. O maior percentual de votos, eu repito, da história republicana desde a redemocratização do Brasil. Novas leis foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Mariana Rosadas tem as informações. As leis que incluem o concurso Musa Plus Size Verão Carioca, o Dia Municipal da África e a que inclui a Semana Gastronômica do Rio da Prata em Campo Grande, na zona oeste do Rio, no calendário oficial da cidade, foram sancionadas. O prefeito Eduardo Paes autorizou ainda a nomeação de uma unidade de ensino de Élcia da Silva Lopes e de Ana Maria Ramalho a um logradouro público. Foi sancionada parcialmente a lei que proíbe a venda de produtos pelas empresas de fast food que induz ao erro o consumidor. O Parlamento Carioca aprovou o projeto que autoriza um empréstimo do município junto ao BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de até 140 milhões de dólares. Foi na sessão extraordinária que aconteceu na última quinta-feira. Vetos do Poder Executivo também foram analisados. Veja com Simone Braga. A sessão extraordinária teve início com a aprovação da redação final do projeto de lei que trata da utilização de vagas de estacionamento rotativo para atender emergências em clínicas e hospitais veterinários. O parlamento também analisou e votou vetos do Poder Executivo. O veto parcial do Executivo ao projeto de lei que prevê que as instituições de ensino municipal devem realizar procedimentos que promovam a cidadania, orientem e incentivem as pessoas da comunidade escolar para que busquem informação para a emissão dos documentos de identificação foi mantido. E o veto total ao projeto de lei complementar que prevê o bloqueio de janelas e varandas nas áreas de uso comum dos condomínios verticais foi derrubado.
Durante a sessão, os vereadores discutiram o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, nos termos do Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro. A proposta prevê um crédito no valor de até 140 milhões de dólares. O projeto foi aprovado em primeira discussão e o vereador Átila Nunes, líder do governo, falou sobre a reunião que será realizada na Câmara com a Secretaria Municipal de Fazenda. Todos os vereadores têm que ter suas dúvidas esclarecidas. A secretária de Fazenda estará na Câmara na terça-feira, justamente com esse intuito. O que eu posso garantir é que nós não votaremos em segunda antes dessa reunião. Durante a sessão, o vereador Paulo Pinheiro lembrou o Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. O que nós vamos comemorar no momento em que todos acham que o servidor público é o responsável por tudo que está de errado no Brasil? Servidor público é aquele, o retrato servidor público é aquele que durante a pandemia salvou vidas, perdeu parentes, muitos perderam a vida trabalhando nos hospitais, trabalhando nas UPAs, nas clínicas da família, salvando as pessoas. Servidor público é aquele cidadão e cidadã que fica ensinando seu filho a aprender a ler e escrever. Servidor público é aquele que fica ali tomando conta do trânsito, fica tomando conta da rua como guarda municipal. Esse é o servidor público, absolutamente essencial. Outros projetos aprovados em segunda discussão foram o que prevê ações que promovam a conscientização, incentivo, cuidado e promoção da saúde mental materna para atender a campanha Maio Furta Cor e o que cria o programa Empresa Amiga do Esporte e do Lazer no município do Rio. O objetivo é estimular as pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade do esporte e lazer municipais. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei que estabelece a instalação de placa no Parque Estadual da Chacrinha em homenagem a Tiradentes. Pesquisas mais recentes, apresentadas parcialmente no livro Tiradentes Carioca, as relações dos Inconfidentes com o Rio de Janeiro, indicam que o então alferes Joaquim José da Silva Xavier serviu no Reduto do Leme entre 1776 e 1779, em sua primeira passagem pelo Rio de Janeiro. Agora, uma boa notícia para quem procura emprego. Animados com a Copa do Mundo e as festas de fim de ano, bares e restaurantes do Rio pretendem contratar funcionários ainda em 2022. Eu conversei com representantes do setor. A cidade do Rio é mundialmente conhecida por sediar grandes eventos como Carnaval, Réveillon, Rock in Rio e Jogos Olímpicos. Mas por trás da mega estrutura necessária para essas realizações, é preciso contar com uma força a mais. Nesse segundo semestre de 2022, de olho no aquecimento do setor, donos de bares e restaurantes começam a pensar em contratar pessoal para dar conta do aumento da demanda prevista para o período. Eu estou vendo aqui, que já tem a procura para dezembro. Entendeu? Como eu estou começando, faz um mês que queria abrir, já tenho empresas me procurando para fazer eventos em mês de dezembro, final de ano. Então, acredito que é um sinal que as pessoas estão acreditando. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, no Rio, 45% dos estabelecimentos pretendem realizar contratações até dezembro deste ano. Enquanto isso, outros 51% têm a expectativa de manter o time atual e apenas 4% dizem que irão realizar demissões. Entre os empresários que pretendem contratar, 63% apontam como motivo o aumento de demanda prevista para a Copa do Mundo e as festas de fim de ano, como o Natal e o Ano Novo. Garçom há 31 anos, seu Edmar diz que vê com otimismo a clientela voltando a frequentar o bar onde trabalha no centro do Rio, gerando mais oportunidade de emprego. A partir de agora, no próximo mês, com certeza vai aparecer as pessoas que procuram fazer reservas, empresas para comemorar, fazer aquelas festas de trocas de presente, E aqui tem muito isso, Mas essa não é a única razão. Há também o número de empresas que busca mais gente para ampliar o negócio com novos produtos ou serviços, ou para abrir filiais.
Além disso, 25% dos bares e restaurantes procuram profissionais para recompor o quadro e readequar a empresa ao mercado pós-pandemia. Eu tomei coragem aqui, investi, porque acreditando no momento, né? No momento desse crescimento econômico aí atual. O presidente da Comissão Especial de Bares e Restaurantes da Câmara, vereador Rafael Aloísio Freitas, lembra que o setor é um dos mais importantes da cidade. Várias das ações que nós aqui na Câmara fizemos em relação a projetos e leis aprovadas ajudaram a fazer com que o setor pudesse sobreviver naquele momento e hoje a gente tivesse a oportunidade de ver o crescimento novamente do setor. Então é um setor importante porque emprega muitos jovens. Então, se a taxa, né, de emprego está novamente subindo, se deve a esse setor. E a gente fica muito feliz de poder ajudar e contribuir com a nossa cidade, com os bares e restaurantes, e a Câmara está fazendo o seu papel. E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã.